das últimas notícias que a gente está tendo, inclusive são especulações, porque em cima, né, disso, tudo que a gente tem acompanhado realmente a todo momento é uma especulação, mas Estados Unidos e Letônia estariam alertando que tropas russas estavam mesmo avançando ali no leste da Ucrânia. Bom, o Putin já tinha ali declarado que realmente estava reconhecendo ali a independência daquela região, das duas cidades, e tinha falado em enviar, mas não deixou nada muito claro ali de como, quando, onde, de que maneira, né, não deu datas, não deu dia. Caso realmente venha se concretizar, o senhor acredita que esse seja o único gatilho esperado para uma resposta mais agressiva de qualquer parte, que seja dos Estados Unidos ou de qualquer outra parte? Você acredita que esse possa ser o estopim nessa história toda? Olha, primeiro de tudo, né, a gente precisa entender como é que age o senhor Putin. Né? Ele é um estrategista habilidoso. Né? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho? Ele é um estrategista habilidoso. Né? Uhum. E ele, de alguma forma, ele usa de um jeito bastante eficiente, né, aquilo que aqui no Brasil nós chamamos de morde e assopra. Né? Ele sabe fazer isso como ninguém. Observe que essa ameaça que ele fez, por exemplo, de que a Ucrânia ele iria enviar tropas, nem uma hora depois, alguns minutos depois, ele desmentiu. Ele disse: não vou enviar tropas, né? Não serão imediatos, será se necessário. Né? É claro que o que ele está, na verdade, fazendo, né, e esse reconhecimento dessas duas repúblicas independentes, né, para nós, começo da nossa conversa, né, a gente precisa ver talvez a medida disso. Mas vamos ficar no Putin primeiro, que foi a tua pergunta. Né? Quando Putin faz isso, ele está efetivamente tomando uma atitude para ter uma moeda de troca forte. O pessoal de mercado sabe exatamente o que isso significa. Né? De alguma forma, o que ele pretende, o que o Putin pretende, é ter algum cacife para negociação. A parte mais importante do que aconteceu anteontem e mesmo ontem com o reconhecimento foi a frase que é definitiva, porque ela é reveladora da operacionalidade dessas conversações, dessa diplomacia real dos russos, é a frase do chanceler russo, Sergei Lavrov, é um cara bem experiente. O ministro das Relações Russas foi muito claro. Ele diz o seguinte: a partir de agora, nós não falamos mais com a OTAN, porque a OTAN fala com os Estados Unidos. A OTAN fala aquilo que os Estados Unidos dizem, para usar as palavras exatas que ele usou. Então, nós vamos falar com os Estados Unidos. O que é que isso significa? Né? Que as experiências levadas a cabo pelo Kremlin com os países europeus não foram eficazes. E por que não foram eficazes? Vamos lembrar isso, é fácil da gente relacionar. Na semana passada, né, na antecedente, no dia anterior que o presidente Bolsonaro chegou a Moscou, quem visitou Moscou foi Olaf Scholz, que é o chanceler alemão, o primeiro-ministro alemão. E ele não chegou em Moscou de mãos vazias. Ele chegou em Moscou com uma proposta bem concreta do Zelensky, que é o presidente ucraniano, de que ele estava dizendo que entrar na OTAN era um sonho, que ele não ia fazer isso já. Né? Putin ouviu aquilo, percebeu que era um passo na negociação, deu o passo dele, retirou as tropas da fronteira, foram reconhecidas essa retirada. Vocês no mercado devem lembrar bem, porque no dia seguinte as bolsas no mundo inteiro subiram. Porque era um sinal de que as coisas andavam. O alemão saiu de Moscou, voltou para Berlim e telefonou para o Biden. Recebeu um sonoro não. Não é por aí, não vai ser feito. Putin percebeu aquilo, fez um discurso agressivo e, de alguma forma, a situação estava prestes a ficar do jeito que ficou. Macron assumiu a liderança
de uma visão europeia. Repetiram-se os fatos. Foi o que aconteceu domingo. Macron foi, fez uma negociação com Putin e Biden disse não novamente. É disso que nós estamos falando. O ato em que Putin faz o reconhecimento das duas repúblicas independentes é um ato de moeda de troca. É um ato de estar negociando diretamente com os Estados Unidos. Isto vai significar guerra? Não necessariamente. Talvez seja o formato pelo qual, efetivamente, quem decide senta na mesa para efetivamente conversar.